paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Para mim é uma imensa alegria poder compartilhar este momento tão oportuno na qual Deus tem colocado no coração para assim poder compartilhar deste estudo, deste conhecimento da Palavra de Deus com os irmãos. Este momento na qual estamos vivendo de pandemia, creio que isso será de grande valia. Muitos têm compartilhado notícias ruins, têm compartilhado tantas coisas e o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para assim poder estar compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Amém? Então nós vamos estar dando início hoje tratando do assunto de homilética, que é um assunto muito importante para nós que pregamos a Palavra de Deus, para todos aqueles que amam a Palavra de Deus, obreiros, ministros e todos aqueles que têm sede de se aprofundar nas Escrituras. Então será sobre este assunto que nós vamos abordar, homilética, que é a arte de pregar, de preparar, de comunicar e expor o sermão bíblico. Amém? Então, antes, queria estar fazendo uma oração para assim nós podemos estar dando início neste assunto. Amém? Ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, pedimos que o Teu Espírito, Senhor, nos dê a iluminação da palavra, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos trazer, Pai, o conhecimento, abrindo o nosso entendimento, Pai, para assim nós podemos aprender mais da Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, e nos dê da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como eu disse, vamos estar tratando de homilética, que é a arte de pregar, de preparar e de expor o sermão bíblico. Então, neste primeiro momento, será um momento introdutório da onde vamos estar abordando definição do termo e falando de mais algumas coisas, da onde surgiu, dos tipos de sermão, divisão de sermão, mais algo teórico, mas no decorrer do outro vídeo, dos outros estudos, vamos estar nos aprofundando num algo mais espiritual, mais profético, algo que nós vamos usar mais na nossa vida como pregador e como ministro da Palavra de Deus. Amém? Antes de dar início, peço aos irmãos que não reparem se houver barulho ou cachorro latindo, porque estou aqui em casa e é uma avenida onde passa ônibus. Agora já é madrugada, um e pouco, mas sempre passa ônibus, caminhão, carro e frequentemente quando passa dá para ouvir. Mas é bom também que este momento fique registrado, porque todos creio que será de grande valia lá na frente, porque todo grande homem de Deus sempre teve o seu momento registrado antes e o depois. Por exemplo, vemos Davi antes no deserto apacentando ovelhas e depois no trono. Vemos Pedro no barco sem conseguir pescar e depois cheio do Espírito Santo pregando um sermão e ganhando mais de 3.000 almas. Então creio que este pequeno momento ficará registrado e marcado nos nossos corações e nas nossas memórias. Amém? Então vamos dar início assim. Como eu disse, homilética é a arte de pregar e a arte de comunicar e expor o sermão bíblico. A homilética, este termo, ela veio surgir mais ou menos entre os séculos 17 e 18, quando as principais disciplinas receberam nomes gregos como, por exemplo, dogmática, apologética e hermenêutica. A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga, com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar esta arte como meio da pregação evangélica, com o nome de oratória sacra, que no século 17 passou a ser chamada nos meios acadêmicos de homilética. Então, como nós lemos aqui, homilética, um termo grego que surgiu, vem de origem grega,
que surgiu em meados do século XVII, XVIII, primeiramente com o nome de retórica, e depois, ao passar do tempo, foi usado pelo cristianismo, pelos pregadores, e assim foi passar a ser chamado oratória até chegar ao nome de homilética, até se definir com o termo homilética, porque naquele período existia grandes comunicadores, não só da palavra de Deus, mas também grandes pensadores, filósofos, pessoas que se comunicavam e que se expressava, que gostavam de ver alguém comunicando alguma novidade. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo começa a pregar, e os filósofos que tinha daquela época, os epicureus e os estoicos, eles começam a ver aquilo e para eles era uma novidade, e logo levaram Paulo no Areópago para Paulo poder comunicar e falar aquilo. Então já era de costume naquele tempo, em Roma, na Grécia, todas aquelas regiões, ter pessoas que comunicavam, que expressavam, grandes oradores, não só pregadores da palavra de Deus, mas como também grandes comunicadores e pensadores, porque tanto a oratória ela é usada para pregação, como também ela é usada para algum discurso também no mundo secular, para, por exemplo, algum palestrante de uma faculdade, de uma escola, de uma universidade, um professor, quando ele expõe, dá a sua aula ou dá o seu discurso, a sua palestra, ele está fazendo uso da oratória, da retórica, da comunicação. Então, tanto a oratória é usada para este meio, como é usada também dentro do meio cristão, se tratando de pregação, quando nós usamos o nome de homilética, que é a arte de pregar e preparar o sermão bíblico. Então, a homilética, ela, como nós dissemos, é a arte de pregar, mas, todavia, antes de comunicarmos o sermão, tem toda uma elaboração do sermão, se tratando da parte de elaborar, de estudar e de preparar o sermão. Então, a homilética, ela faz uso também da hermenêutica e da exegese. A hermenêutica é onde nós pegamos um texto, examinamos aquele texto, lemos aquele texto e exploramos todo aquele texto, procurando saber quem escreveu, quando que escreveu, para quem que escreveu, que período que escreveu, por que escreveu. Então, assim nós fazemos uso da hermenêutica, estudando todo um texto em si, todo o contexto, pano de fundo, tanto como também todo um livro ou toda uma carta, um capítulo. E assim é a hermenêutica. E a exegese é quando nós extraímos aquilo que nós fizemos uso da hermenêutica, nós extraímos com a exegese e aplicamos para os nossos dias através da homilética, através da comunicação, da pregação da palavra de Deus. Então, a homilética, ela faz uso da hermenêutica e da exegese. As três sempre vão caminhar juntas. Antes de nós comunicar e pregar o sermão, nós primeiro fazemos uso da hermenêutica, assim estudando aquele texto, fazemos uso da exegese, extraindo daquele texto, e da homilética, comunicando aquelas verdades ao público, ao povo na qual estaremos pregando. Então, as três sempre caminham juntos, sempre no estudo, no preparo da palavra, sempre nós vamos estar fazendo uso da hermenêutica, da exegese e, por fim, a homilética, podemos se dizer que é a parte final, porque Jesus, como o maior de todos os comunicadores, oradores e pregadores da palavra de Deus, ele fazia uso assim disso, da homilética, da hermenêutica e da exegese, fazia uso dos três. Por exemplo, nós vemos no Sermão da Montanha, ele fazendo uso da hermenêutica, da exegese e da homilética. Você pode ver que ele começa a falar da lei, que eram as escrituras do Antigo Testamento, ele começa a falar, visto que foi dito, olho por olho, dente por dente, visto que os antigos assim disseram, eu porém vos digo. Então, ele
lia todo aquele texto, ele sabia todo aquele contexto, ele fazia uso da hermenêutica, porque ele explorava aquele texto, e fazia uso da exegese, porque ele extraía daquele texto, e fazia uso da homilética quando ele comunicava e pregava o seu sermão. Por exemplo, nós vimos no caminho de Emaús, quando ele começa a andar junto com aqueles dois discípulos, Cleopas e mais outro discípulo, nós vemos que ele começa, a Bíblia vai dizer, que ele começa a falar desde Moisés até os profetas, ou seja, Jesus fez uma exposição de todo o Antigo Testamento. Então, nós vemos que Jesus assim fazia uso da hermenêutica, da exegese e da homilética. E se tratando da homilética, nós vemos que tem 4 tipos de sermões, dos mais importantes, né? Tem mais sermões, mas quero tratar aqui desses 4 tipos de sermões, que é o temático, o textual, o expositivo e o sermão prático. Embora a maioria dos comunicadores e ensinadores da palavra de Deus sempre falam mais desses 3 sermões, dos 3 primeiros, que é o temático, textual e o expositivo, mas eu quero sim estar fazendo uso também do sermão prático, que para mim é um dos mais importantes. E o que é o sermão temático? O sermão temático é aquele que nós fazemos uso de um determinado tema, como por exemplo, nós vamos pregar sobre arrebatamento, ou sobre fé, ou vamos pregar sobre salvação, ou vamos pregar sobre arrependimento, algum tema, nós escolhemos um tema e assim comunicamos a palavra e pregamos dentro daquele determinado tema na qual nós escolhemos para assim estar pregando a palavra de Deus. Este é o sermão temática, quando ele é pregado em cima de um tema da Bíblia. E também o sermão textual. Sermão textual, qual que é? Aquele que nós fazemos uso de um texto e dentro daquele texto nós exploramos e tiramos alguma coisa e começamos a comunicar a nossa mensagem. Por exemplo, quando nós lemos um texto como de 1 Coríntios capítulo 13, onde vai dizer das 3 virtudes, que é a fé, a esperança e o amor. Então nós lemos aquele texto e a partir desta parte da fé, da esperança e do amor, nós começamos a pregar em cima dessas 3 palavras. E, por exemplo, também como Gálatas capítulo 5, quando diz das obras da carne e do frutos do Espírito. Então, nós lemos esse texto e começamos a pregar sobre as obras da carne e dos frutos do Espírito, e assim sucessivamente, dependendo do texto que nós fomos ler e dependendo do assunto que se está tratando dentro daquele texto. Este é o sermão textual, sermão onde nós pregamos, mas dentro de um texto, sem sair daquele texto, lemos aquele texto e tiramos ali algumas verdades daquele texto e comunicamos em cima deste determinado assunto. E tem também o sermão expositivo. Qual que é o sermão expositivo? O sermão expositivo é aquele onde nós fazemos uso de todo um texto ou todo um capítulo ou todo um livro até mesmo, ou até parte de um capítulo, como por exemplo tem capítulos, principalmente nos evangelhos, onde Jesus contou 3 parábolas ou 2 parábolas em um capítulo só. Então é quando nós pegamos aquela parte, aquela parábola que ele contou, ainda que não seja todo o texto, como eu disse, tem texto que vai ter 2 parábolas, nós pegamos uma, lemos e começamos a fazer a exposição em cima daquilo que lemos, ou pegamos todo um capítulo e fazemos a exposição dentro daquele capítulo, ou até mesmo um livro, certo? Que tem livros que são muito grandes que não vamos conseguir comunicar, não vamos conseguir ter tempo para poder pregar todo aquele livro apenas num culto, necessita de um seminário, de um estudo mais profundo, de dias, ou de meses, ou de semanas, ou de mais horas. Mas se nós pegamos, por exemplo, um livro como Atos dos Apóstolos, que é um livro que se trata do avanço da igreja, nós conseguimos fazer um sermão expositivo daquilo, que nós vamos começar a pregar desde Atos 2, do começo da igreja até a sua expansão e o seu crescimento. Então esse é o sermão expositivo, quando ele é mais pautado em cima
daquele assunto, quando for de um livro, em cima de um livro, quando for de um capítulo, aquele sermão que é pregado mais verso por verso, geralmente um sermão mais usado pelos ensinadores da palavra, pelos aqueles que gostam de ensinar a palavra, quando eles pegam um texto ou pegam uma carta que é menor, por exemplo, pega a carta de Pedro, que é pequena, e consegue fazer ali uma exposição bíblica, já vai sair uma exposição expositiva, mais versículo por versículo, texto por texto. Então esse é o sermão expositivo. E por último, o sermão que eu disse, que é um pouco falado, mas para mim o mais importante, um dos mais importantes, não que todos os outros não sejam, mas é o sermão prático. Qual que é o sermão prático? O sermão prático é aquele que nós vivemos, aquele que nós pregamos sem palavra, aquele que nós pregamos com a nossa vida, aquele que a nossa vida vai ser a pregação da palavra. Como o próprio apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, que nós somos a carta lida pelos homens. Então esse é o sermão prático. Um pouco falado, mas é o mais importante, é o sermão que não pode faltar na vida do pregador, do ministro da palavra, que é o sermão prático, aquele que nós vamos viver com a nossa vida, porque como disse um dos maiores evangelistas e pregadores da palavra de Deus no período pós-bíblico, depois da Bíblia, que na minha opinião é um dos maiores pregadores, foi um dos maiores pregadores, foi o D.L. Moody, evangelista Moody. Ele disse que de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerá o cristão. Então, para você ver que tremendo isso, quer dizer que os homens vão observar mais a nossa vida. Nós não podemos ter apenas um discurso bonito, não podemos ter apenas palavras bonitas, mas nós temos que praticar, viver aquilo que nós pregamos. Como Jesus falou em Mateus capítulo 5, que nós somos a luz do mundo, nós devemos ser luz do mundo, para que todos os homens vejam as nossas obras e glorifique a Deus que está no céu. Então os homens têm que ver as nossas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Esse é o sermão prático. É aquele que as pessoas no dia a dia vão ver a nossa vida e vão dizer como aquela mulher sunamita falou de Eliseu para o seu marido. Eliseu passava todo dia pela casa dela e talvez não falava nada, mas ela notou e comunicou com seu marido e disse: Ei, tem reparado em Eliseu? Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Então esse é o sermão prático, é aquele que é pregado com a vida, este que não pode faltar, sem sombra de dúvida nenhuma, na vida do pregador. É o sermão prático, ainda que ele não seja um expert em sermão expositivo, ainda que ele não saiba pregar muito bem um sermão temático, um sermão textual, mas o maior sermão que ele vai pregar será com a sua própria vida, será sendo uma carta lida pelos homens. Então, esses 4 tipos de sermão, tem mais outros tipos de sermão, biográfico, quando se prega a respeito de um determinado personagem da Bíblia. Por exemplo, pegamos Moisés ou Davi ou Paulo ou Jesus e vamos pregando em cima da história dele, trazendo todo um assunto sobre ele. É o sermão biográfico, como tem o sermão histórico, quando pregamos, por exemplo, sobre a história de Israel, a história da igreja, a história no período dos juízes e assim por diante. Então tem vários tipos, mas os mais geralmente usados são esses 4 primeiros, né? Que eu disse, aliás, esses 3 primeiros, que é o expositivo, temático e o textual, e o 4, que eu acrescentei, que é o sermão prático, que não pode faltar na vida de nenhum pregador. Então são esses os tipos de sermão. E como que nós fazemos para elaborar um sermão? É lógico que antes tem todo um preparo espiritual, nós não descartamos isso, mas se tratando no preparo do estudo da elaboração, nós sabemos que um sermão ele tem que ter a introdução, tem que ter todo o desenvolvimento e tem que ter a conclusão e, por fim, o apelo. Não pode faltar. Então, o sermão ele tem introdução,
onde nós vamos introduzir o assunto que nós vamos falar. Geralmente eu, pelo menos particularmente, quando eu vou pregar na introdução, eu já gosto logo de falar o assunto que eu vou pregar, porque assim já deixa a igreja mais sabendo, né? Geralmente, às vezes, tem pregador que já gosta mais na introdução, e falando, e eu não acho muito bom, porque às vezes a igreja fica meio perdida, sem saber o que ele quer trazer. Então eu já gosto logo no começo ali, com 5 minutos, menos 7 minutos no máximo, eu já chegar e soltar mais ou menos ali o assunto ali que eu vou pregar, e no decorrer em desenvolvendo a mensagem. E por fim concluir, por fim fazer o apelo. Então, este é o sermão. O sermão, o preparo do sermão, ele tem que ser assim. O sermão tem que ter a introdução, tem que ter o conteúdo, que vai ser o desenvolvimento do seu sermão, o desenrolar do seu sermão, que você vai trazendo as mensagens, a revelação de Deus, e você tem que concluir ele e, por fim, fazer o apelo, né? Não pode faltar o apelo, porque nós pregamos para isso, para a glorificação de Deus e para a salvação de almas, né? Então nós não podemos deixar de fazer o apelo. Podemos pregar o que for, mas o apelo é essencial na vida do pregador, para nós podermos ver o resultado e podemos dizer e viver como está em Isaías. Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Então essa é a maior alegria do pregador da palavra de Deus, é ver o resultado do seu trabalho. E qual que é o resultado do seu trabalho? Não é apenas aplausos, elogios, não é apenas ofertas, mas sim a salvação de almas e a manifestação do poder de Deus. E lembrando também que não pode faltar qual que é o centro, qual que é a base, qual que é o centro, qual que é o centro da mensagem do pregador. É Cristo, com certeza. Não pode deixar de ser Jesus. O centro da mensagem do pregador tem que ser Jesus. Ele pode pregar sobre várias coisas, pode trazer todo um ensino profundo que ninguém nunca ouviu falar, mas o centro da mensagem dele tem que ser Jesus de Nazaré. Ele tem que pregar sobre Jesus. Não adianta nós trazermos uma mensagem bonita, fazermos o povo rodar, pular, glorificar, gritar, se a nossa mensagem não fala de Jesus, se o centro da nossa mensagem, do nosso sermão não for Jesus. Ele é a base de tudo. Ele mesmo disse em João capítulo 5, versículo 39, ele mesmo falou: examinai as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então a Bíblia Sagrada tem que testificar de Jesus, ela testifica de Jesus, aliás, e a nossa mensagem tem que testificar Jesus, tem que exaltar Jesus, tem que falar de Jesus, tem que proclamar Jesus de Nazaré. Então esse é o centro da mensagem do pregador, é Jesus de Nazaré. E lembrando também que, independente de todo esse preparo que o pregador, que nós como mensageiros da palavra tivermos, nós também devemos ter a nossa vida espiritual. Não adianta nós ter toda uma boa hermenêutica, fazer uso de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese, poder extrair grandes coisas da palavra de Deus e ser um grande comunicador, ter uma boa retórica, ser um grande pregador, se nós não tivermos um preparo espiritual, uma vida devocional, de oração, de jejum, uma vida carregada da presença do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo na presença do pregador, resultado nenhum terá. As nossas palavras por si só não convencerá o pecador, porque Jesus mesmo disse que o Espírito que viria, que é o Espírito Santo, que já se faz presente nesta terra, ele que convenceria o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que convence o homem, e é o Espírito Santo que também nos traz a revelação da palavra de Deus. Nós não podemos apenas
ter um grande estudo, não podemos apenas se aprofundar, isso é bom, mas nós temos também que se aprofundar com os joelhos no chão. Jesus passava noites orando, passava momentos de oração no monte. Os grandes homens de Deus passou momentos orando a Deus, momentos buscando a Deus, momentos de intimidade. Jesus mesmo, antes de começar o seu ministério, ele teve que ser cheio do Espírito Santo quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. A Bíblia diz que desceu o Espírito Santo como pomba sobre a vida dele, o revestiu do poder de Deus. Dali ele saiu dizendo a sua primeira mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você vê que o nosso próprio mestre por excelência, que é Jesus de Nazaré, ele não saiu pregando a palavra de Deus antes de ser cheio do Espírito Santo. Então é importante na vida do pregador que ele seja cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia mesmo diz em Atos 1, versículo 8, que o Espírito Santo viria sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles discípulos, sobre a vida da igreja, e encheria eles de poder para eles ser testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então é o Espírito Santo que vai nos dar esse poder e nos capacitar de nós poder pregar a palavra de Deus, como está em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10. Eu queria compartilhar com você, que para mim é uma palavra maravilhosa, 1 Coríntios, versículo 10 em diante, que diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, que tremendo, meu irmão, é o Espírito Santo que nos traz a revelação, como diz aqui no verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, sem o Espírito Santo, como que nós vamos poder saber qual que são as profundezas de Deus? Como que nós vamos saber qual que é a mensagem que Deus quer comunicar para aquele determinado povo? Nós temos que fazer nossa parte, com certeza temos que buscar de Deus, temos que estudar, mas nós temos também que ter a presença do Espírito Santo. É importante na vida do pregador a oração, o jejum e o revestimento do poder do Espírito Santo. Isso não pode faltar na vida do pregador antes dele poder pregar a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo que vai nos dar a revelação, nós vamos fazer a nossa parte, como a Bíblia mesmo diz: crescei na graça e no conhecimento. Então nós temos que crescer na graça, na unção, na oração, no jejum, na consagração, na vida de santidade, na busca, na renúncia e no conhecimento, estudando a palavra de Deus. Não podemos apenas ser meninos, como Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino. Então nós não podemos ser apenas meninos que apenas gosta de mover, de movimento, senão nós vamos apenas falar como meninos e vamos se comunicar apenas para meninos. E não podemos também ter apenas conhecimento, senão vamos ser um pregador como era Apolo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e capítulo 19, que diz que Apolo era poderoso nas Escrituras, cheio de conhecimento, fervoroso de Espírito, mas quando diz Espírito lá não é o Espírito Santo, porque ele não era batizado ainda, era de Espírito, ou seja, ele tinha um fervor no seu próprio espírito humano da palavra de Deus, mas a Bíblia vai dizer que ele só conhecia o batismo de João, não conhecia ainda o batismo com o Espírito Santo. Então nós não podemos ser um crente apenas menino, cheio da graça, cheio da unção,
E não podemos ser apenas um crente Apolo, cheio do conhecimento, poderoso nas Escrituras, mas não tem a presença de Deus. Temos que ser um pregador completo, como era Paulo, que era cheio da presença de Deus, cheio do Espírito e cheio do conhecimento. Não que Deus não possa usar alguém que não tenha conhecimento muito profundo da palavra de Deus, como Paulo tinha. Paulo estudou na faculdade com Gamaliel, mas também era cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. Mas Deus também pode usar um crente simples, como usou Pedro, como usou João, quando a Bíblia diz que eles eram indoutos, não que eles eram iletrados, que eles não sabiam ler nem escrever, como muitos dizem, mas a Bíblia diz que eles eram indoutos no sentido que eles eram simples, pescadores, não eram pessoas muito estudadas, mas eles tinham conhecimento da palavra de Deus sim, que para pregar o sermão que Pedro pregou no Pentecoste, em Atos 2, tinha de ter conhecimento da palavra de Deus e tinha de ler a Bíblia para pregar aquele sermão que ele pregou, falando de Joel, falando de Davi, falando de tantas outras coisas, é porque ele tinha conhecimento bíblico, mas ele era mais simples. Então Deus pode usar também pessoas simples, ele pode usar quem quer, pode usar um menino, como usou aquele menino para entregar os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus, para poder ter uma grande multiplicação. Então Deus pode fazer grandes coisas através de pessoas simples, sem muito conhecimento, como aquela menina que estava na casa do general Naamã. A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 5 que ela foi e comunicou o lugar onde estava o profeta para que o general fosse curado da sua lepra. Então Deus usa quem quer, com Deus não tem monopólio, Deus não tem protocolo, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas se todo o conhecimento está disponível a nós, nós devemos, como um pregador, para ser um pregador bem-sucedido diante de Deus, nós devemos buscar a graça e o conhecimento. Devemos buscar nos aprofundar, como diz em Provérbios. Busca todo o conhecimento, investe toda a ouro, toda a prata que você tem e adquire ele, para você ver que o conhecimento é valiosíssimo na vida do pregador, mas a presença de Deus também é fundamental. Temos que saber ter um equilíbrio e crescer balanceado junto com os dois, para que a nossa vida e para que o nosso ministério possa ser, como diz em Atos capítulo 10, versículo 38. Eu queria ler esse versículo juntamente contigo, para assim nós estarmos encerrando este pequeno estudo. Nós temos que ter essa vida completa, como diz aqui em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então que nós venhamos ter isso na nossa vida, que nós venhamos ter uma vida carregada da presença de Deus, cheia do conhecimento de Deus, mas que no final da nossa vida pessoas possam dizer: Deus era com ele, ou Deus. Então que nós venhamos ter isso sobre a nossa vida. Amém? Essa certeza que essa unção que vem sobre a nossa vida vem de Deus, como nós lemos, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, com poder. Então que este poder, esta unção que vem do alto, venha estar sobre a nossa vida, que eu tenho certeza que se nós tivermos esta unção que vem do alto, pessoas vão poder olhar para nós e dizer que Deus é conosco. Amém? Então, assim nós encerramos com esta palavra poderosa este pequeno estudo, esta aula introdutória falando da homilética, e na próxima vamos estar tratando de mais assuntos sobre a homilética. Amém? Te vejo na próxima. Que Deus te abençoe e te guarde e que faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz.